Bom dia! Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, estamos aí de volta nas nossas aulas, algumas gravadas e algumas agora, né, nós vamos começar a fazer ao vivo, tá? Aí eu aviso vocês com antecedência. Nessa aula agora, a gente vai trabalhar a parte de misturas gasosas, que é a continuação da parte de gases, né? Para a gente finalizar essa parte do setor A. Depois, no setor A, a continuação, aí muda totalmente de assunto, passa a ser orgânica. Tá bom, gente? Então, a gente vai trabalhar a parte de misturas gasosas. É uma continuação, não é assim algo novo, porque tudo gira ao redor da principal equação dos gases, que é PV igual a nRT. Tá certo? Então, vamos começar. Depois eu vou fazer um vídeo com a resolução dos exercícios. Eu vou começar a separar vídeo de teoria e vídeo também com resolução de exercícios, né? Um vídeo não tão longo, só um, então a gente divide em dois, tá bom? Então, o que nós temos agora? Nós temos o gás, com o comportamento do gás, né? O gás sempre ocupando o volume do recipiente inteiro. O choque das partículas com a parede do recipiente faz com que tenha uma pressão. E o gás sofre muita influência da temperatura. E agora eu estou misturando, fazendo uma mistura gasosa. Então, eu estou colocando dentro de um mesmo recipiente mais de um gás. Nesse caso aqui, eu vou escolher dois gases. O gás A e o gás B. Gente, também vai ter um roteiro, tá? Que é um roteiro, é mais ou menos o que eu colocaria na lousa para vocês copiarem. Sabe aquele momento que eu monto a lousa e a gente começa a explicação? Então, eu aconselho no roteiro vocês passarem para o caderno escrevendo, também para treinar a escrita, tá bom? Então, vamos começar. Então, nós temos lá um frasco que tem dois gases. Dentro desse recipiente, os gases ocupam o volume do recipiente. Gás A ocupa o volume do recipiente inteiro e o gás B ocupa o volume do recipiente inteiro. E ambos estão na mesma temperatura, que é a temperatura do recipiente. Vamos primeiro fazer uma análise da pressão, tanto da pressão total como da pressão de cada gás ali dentro. E aí, gente, eu vou deduzir com vocês algumas fórmulas, porque cada exercício fornece um dado diferente. E aí você tem que entender as fórmulas para saber qual situação é melhor usar uma fórmula ao invés da outra, tá? Como que a gente aplica isso? Então, vamos pensar na pressão total. O que seria a pressão? A pressão é o choque das partículas com a parede do recipiente. Então, é o choque das partículas do gás A mais o choque das partículas do gás B. Essa partícula é quantidade em mol. Quando eu analiso quem tem maior quantidade, maior pressão, eu não analiso pela massa, eu analiso pela quantidade. Quantas partículas estão se chocando com a parede do recipiente? Então, se eu tiver, por exemplo, 1 mol de partículas, 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 partículas se chocando. Se eu for analisar o gás hidrogênio, equivale a 2 gramas. Se eu for analisar o gás carbônico, 1 mol, 44 gramas, que é a massa molar. Então, a massa é diferente, mas a quantidade é a mesma. O que me interessa, gente, é quantidade, tá? Então, eu tenho lá a quantidade do gás A e do gás B. Se eu tiver a pressão de cada um, eu posso falar que a pressão total lá dentro do recipiente é a soma da pressão de A mais a pressão de B, certo? Então, se eu tivesse mais um gás, pressão total seria a soma das três pressões. Mas se eu não tiver a pressão de cada gás e eu tiver o volume e a temperatura do recipiente, eu posso calcular a pressão total usando a famosa expressão do PV igual a nRT. Então, PV igual a nRT. Se eu quero calcular a pressão total vezes o volume que a mistura ocupa, que é do recipiente, eu preciso do número de mols total aqui. Então, esse N aqui é o N total. O que seria o N total? Seria o número de mols de A mais o número de mols de B, que você pode obter fazer por fórmula ou por regra de 3, tanto faz. Pode usar a fórmula assim: número de mols é a massa do gás dividido pela massa molar do gás, tá? Eu gosto de chamar de MM. Total, número de mols do A mais o número de mols do B, o R e o T. Uso essa fórmula quando?
quando eu tenho o volume, tenho a temperatura, lembrando que a temperatura é sempre em Kelvin, tá, gente? Não vão esquecer disso. E as unidades vai depender do R que o exercício fornecer. Ele vai te dar o R que você vai olhar as unidades. Essa é outra forma. Agora, vamos pensar na pressão parcial, tá? Pressão parcial de cada gás. Pressão parcial. Eu vou pensar no gás A, mas seria a mesma coisa se eu pensasse no gás B, o mesmo pensamento, tá? O que a gente tem? A pressão do gás A é o choque que as partículas do gás A exercem na parede do meu recipiente, certo? Então, eu posso calcular a pressão do gás A, vou mudar de cor, vou fazer em vermelho. Pressão do gás A, usando PV igual a nRT. Posso. PV igual a nRT. Só que se eu estou analisando a pressão do gás A, me interessa a quantidade em mol do gás A, certo? Porque é o choque que as partículas do gás A exercem na parede do recipiente. Posso calcular a pressão parcial do gás A usando essa fórmula? Posso. Se o exercício me der o volume, a temperatura do recipiente e o R. Posso sim. Mesma coisa para o gás B. Ficaria a pressão do gás B vezes o volume do recipiente, número de mols de B, RT. Posso sim, tá? E, às vezes, tem exercício que não fornece nem o volume, nem a temperatura e quer que você calcule a pressão parcial em relação à pressão total do mesmo recipiente, tá? Então, aqui, gente, eu vou deduzir com vocês uma fórmula, mas vocês não precisam, no exercício, deduzir, né? Eu quero que depois vocês saibam usar a fórmula final, tá? Mas eu vou deduzir para vocês verem de onde sai. Porque tudo depende do que o exercício te dá de informação. Então, agora, eu vou fazer uma relação, fazer com o azul. Relação da pressão parcial do gás, tá? Pressão parcial do gás A, pode ser do gás B, ó. Relação é uma divisão, tá? Relação, razão é uma divisão. Pela pressão parcial de um gás em relação à pressão total. O que eu vou fazer? Eu vou colocar essa fórmula aqui em cima e essa fórmula embaixo. Então, vai ficar PV igual a nRT. Só que como aqui é a pressão parcial do gás A, aqui é o número de mols do gás A. Aqui embaixo, PV igual a N total, porque aqui é pressão total, vezes R vezes T. Estou fazendo uma relação. Por que eu estou fazendo isso? Porque depende do exercício, ele me dá uma informação diferente. Arleis, vou falar como eu era, tá? Eu guardava uma coisa que eu achava fácil, eu queria ficar ali naquela zona de conforto. Mas eu acho mais fácil usar PV igual a nRT, eu também acho. Mas e se o exercício não te fornecer nem o volume, nem a temperatura? Não adianta você achar mais fácil, tá bom, gente? A gente tem que se adaptar. Então, fazendo uma relação da pressão parcial de um gás em relação à pressão total, olha o que vai acontecer. O volume que o gás A está é o volume onde a mistura está. Portanto, é o mesmo. O R é o mesmo. A temperatura é a mesma, porque está no mesmo frasco. Olha o que sobra para a gente na fórmula. A pressão parcial de um gás em relação à sua pressão total é igual ao número de mols desse gás em relação ao número de mols total. Pronto, outra formuleta. Então, ó, olha só, a gente tem essa, que essa aqui é chamada lei de Dalton, porque foi o Dalton que fez o experimento para provar que a soma das pressões parciais dá a pressão total. Temos essa aqui para a pressão total. Para a pressão parcial, temos essa. E agora, se o exercício não te fornecer nem o volume, nem a temperatura, nem o R, temos essa. Tá vendo? Tá? Que mais? Que a gente tem aqui dentro? Gente, eu não tenho culpa, tá? Dos nomes, não tenho, tá bom?
a gente dá o nome dessa fração em relação ao número de mols. Tá vendo que isso aqui é uma fração molar? Número de mols de um gás em relação ao número de mols total é uma fração, é uma divisão. A gente dá o nome disso aqui de fração molar. Eu vou colocar isso no roteiro para vocês, tá? E a gente dá um símbolo que não tem nada a ver com o nome, né? Para variar em química, né? Entalpia, o símbolo é H. Número atômico, símbolo Z. Fração molar, símbolo X, tá? Mas hoje os exercícios falam o nome, tá? Não trabalham tanto com símbolos. Então, a fração molar de um gás é a relação do seu número de mols pelo número de mols total. Então, aqui, ó, eu poderia falar que é a fração molar do gás A, número de mols dele em relação ao número de mols total. Fração molar do gás B, número de mols do gás B pelo número de mols total, tá? Então, pode aparecer também, às vezes, o exercício fornecer a fração molar. Vamos arrumar essa fórmula? Se o exercício fornecer a fração molar, ó, tô arrumando essa fórmula aqui. Eu vou ter que a pressão parcial em relação à pressão total é igual, ó, tô substituindo aqui, a fração molar do gás A. Tá vendo, gente? Tá? Tudo gira ao redor da mesma fórmula, que é PV igual a nRT. Então, aqui temos outra informação também, tá? 99% dos exercícios dos vestibulares trabalham só com a ideia de pressão parcial. Por quê? Porque pressão parcial é algo real, né? Você tem aqui dentro do recipiente o choque que cada gás exerce e esse choque exerce uma pressão. É algo real, né? Então, para a gente finalizar a parte de pressão parcial, e aí eu comento sobre volume parcial, tá certo? Se eu aqui, prestando atenção, tá, gente? Prestando atenção. Se eu aqui incluir mais um gás, agora eu vou lá e incluo um gás C, certo? O que vai, no mesmo volume, na mesma temperatura, vai mexer na pressão total? Lógico que vai. Se a pressão total é a soma de todas as pressões, a pressão total vai ser a pressão de A mais a pressão de B mais a pressão de C, tá certo? Vai mudar a pressão parcial do gás A que estava lá dentro? Não. Por quê, gente? Porque a pressão do gás A só relaciona a quantidade do gás A. E eu estou colocando um outro gás. Eu não estou aumentando a quantidade do gás A. Se eu estivesse colocando mais do gás A, iria mudar esse valor, com isso a pressão parcial iria mudar. Então, o fato de eu colocar um outro gás dentro do mesmo recipiente, que está no mesmo volume e na mesma temperatura, altera a pressão total, mas não altera as pressões parciais dos outros gases. Porque a pressão parcial só depende da quantidade do gás, daquele gás. Se não está mudando a quantidade dele, a pressão continua a mesma. Tá certo, gente? Então, aqui a gente tem algumas fórmulas. Coloque isso no fichário, tá? No mapa mental. Organize, porque cada exercício vai te dar um dado para você poder utilizar, tá? Então, vocês precisam ter com elas, assim, claras, para você poder trabalhar direitinho. Não esquecendo que a temperatura é sempre em Kelvin. As outras unidades vão depender do R, tá? Aqui, por exemplo, a unidade da pressão aqui tem que ser igual aqui. Não precisa ser ATM. Se aqui for em Pascal e aqui for em Pascal, legal. Se aqui for em milímetros de mercúrio e aqui for em milímetros de mercúrio, legal também. Tá bom? Então, agora a gente vai comentar sobre volume parcial. E vocês vão entender o porquê que não costuma aparecer muito exercícios. A gente tem até na apostila, mas os vestibulares, os principais que vocês prestam, não trabalham muito com a ideia de volume parcial, tá? Porque, na verdade, a ideia dele é um pouco diferente, né? Vamos associar aqui com a pressão. Quando eu falo de pressão parcial, é a pressão que o gás A está exercendo dentro da mistura. Pressão parcial do gás B é a pressão do gás B que está exercendo dentro da mistura, né? Quando eu falo do volume parcial,
O gás, gente, ele não fica no cantinho, ele sempre ocupa o volume do recipiente inteiro, né? Então, eu falo, toda vez que for trabalhar a parte de volume, agora eu vou para volume, tá? Agora de pouco eu tava na pressão, então agora a gente vai para o volume. Vamos lá. Volume, deixa eu fazer com a mesma cor. Volume. Eu tenho que imaginar um frasco um pouco diferente. Eu tenho que imaginar um frasco em que a tampa se move, tá? Aqui eu tenho um frasquinho em que a tampa se movimenta. E se eu estou analisando o volume, quem permanece o mesmo aqui na mistura é a pressão e a temperatura. Ó, presta atenção. Se eu analiso a pressão dentro de uma mistura gasosa, o volume e a temperatura tem que ser a mesma. Se eu analiso o volume dentro de uma mistura gasosa, a pressão e a temperatura tem que ser a mesma. E aí, essa tampa se move, tá? Então, eu vou dar a teoria que é estranha. Se eu tenho, por isso que não cai, tá? Cai muito pouco. Se eu tenho dois gases aqui, gente, não tô falando que não cai, tá? Tô falando que cai muito pouco. Vou voltar na ideia do gás A e do gás B, tá? Se eu falar assim para vocês, ó, qual é o volume que o gás A está ocupando aqui dentro dessa mistura? Volume total do recipiente. Ele não tá calculando, ele não fica no cantinho. Qual é o volume que o gás B está ocupando dentro desse recipiente? O volume do recipiente da mistura, tá? Então, na verdade, quando eles falam volume parcial, não é essa ideia real que eu acabei de perguntar para vocês, tá? Ó, qual é a ideia? O volume parcial de um gás é o volume que ele ocuparia se você retira o outro. Então, não mistura mais, né? Entendeu a ideia? Ó, eu tenho aqui uma mistura. Vamos supor que essa mistura ocupa um volume de 2 litros, tá? Vamos supor, 2 litros. Qual é o volume parcial do gás A? É o volume que ele ocupa se eu retirar o B. Então, se eu retirar o B, o que vai acontecer com a tampa? A tampa vai descer. O volume que o gás A ocuparia ali é o que a gente chama de volume parcial. Então, vamos supor que eu tiro o gás B e o gás A ocupa um volume de meio litro. Esse seria o seu volume parcial. Então, não é o volume que o gás ocupa na mistura. Volume parcial é o volume que o gás ocuparia se você retira o outro gás. Só que tem que manter a pressão constante, por isso que a tampa se move, tá? Essa ideia. Mas, na verdade, o que vocês precisam saber é trabalhar com as fórmulas. Porque quando cai a ideia de volume parcial, cai também para calcular, tá? E as fórmulas, gente, eu aconselho vocês a estudarem relacionando com a da pressão. Vamos fazer isso, tá? Então, ó, eu vou fazer em preto da pressão e em vermelho, em azul, o do volume. Preto e azul, tá? Então, vamos lá. Pressão, tô associando, tá? A pressão total vezes o volume da mistura é o número de mols total, RT. Agora eu vou com o volume. O volume total vezes a pressão da mistura, essa pressão agora é fixa, é constante, é igual ao número de mols total, RT. Tá vendo a diferença? Pressão total, tá? Outra coisa, volume total. A pressão total não era a soma das pressões parciais? Volume total é o volume do A mais o volume do B, tá? Mesma coisa, pressão total, pressão de A mais pressão de B. Ó, fazendo a relação, estuda assim, tá? Que aí vocês não erram. Vamos pensar na pressão parcial que a gente viu. Vou fazer agora de outras coisas. Pressão parcial de um gás A vezes o volume da mistura é o número de mols dele, RT. Isso aqui é a pressão parcial, certo? Vamos associar agora com o volume parcial. O volume parcial de um gás A vezes a pressão da mistura, agora isso aqui que é constante, tá vendo que troca? Se eu analiso pressão parcial, o volume é da mistura. Se eu analiso volume parcial, a pressão é da mistura, tá? Igual número de mols, RT. Tá vendo, ó?
Pode estudar sim, gente. Só que eu falei que eu ia fazer de cor diferente, né, louca? Tá? Então aqui, fazer de cor diferente. Pressão da mistura, volume, NaRT. O que mais que nós vimos de fórmula? Vamos lá. Vou botar aqui nessa cor para não ficar... Nós vimos que a pressão parcial de um gás em relação à pressão total é o seu número de mols sobre número de mols total, certo? Relaciona. Volume parcial de um gás em relação ao volume total é igual, tá vendo? Troca aqui. É igual ao número de mols do gás A em relação ao número de mols total. Então, a partir do momento que você estuda a pressão parcial, para você trabalhar o volume parcial, você não precisa ficar deduzindo tudo de novo. Você só relaciona. Se aqui é pressão total, aqui volume total. Troca. Se aqui é pressão parcial, aqui volume parcial. Tá vendo? Vai trocando. Isso aqui a gente acabou de deduzir. Se eu fosse deduzir de novo, eu ia fazer praticamente a mesma coisa, só que pensando no volume. Ia cair nisso daqui. Tá? Lembrando que isso aqui é chamado de fração molar. Tá certo, gente? Então, essas são as fórmulas para volume, tá? Vamos marcar? Ó, volume. Cuidado, a única coisa que vocês têm que tomar cuidado é, quando analisa volume, a pressão é constante. Quando analisa a pressão, o volume que é constante. Então, ó, a diferença que eu tenho agora de fórmula são essas aqui, ó. Tá? Lembrando, isso aqui é fração molar. E para finalizar a teoria, tá? Que vai ter mais um vídeo para vocês fazendo os exercícios, tá? Tem uma coisa muito importante. Cai muito, Fufu ama, tá? Não só a FUVEST, mas ela é que gosta mais. Que é uma relação, vou apagar aqui, tá? Uma relação de porcentagem. Quando o exercício trabalha porcentagem, então ele fala assim, ai... No ar atmosférico, é uma mistura gasosa, praticamente 80% do ar é de nitrogênio e 20% de oxigênio. Trabalhando com porcentagem. Num cilindro é de mergulho, tantos por cento é do gás oxigênio, tantos por cento de hélio. Essa é a ideia, tá? Fufu ama. E eu coloquei isso no roteiro. Guarda isso, tá bom? A porcentagem em pressão, importantíssimo, tá, gente? É igual a porcentagem em volume, que é igual a porcentagem em mol. Eu vou explicar o porquê disso, mas acredita em mim, guarda isso. Ah, Elise, mas como assim? Eu falando para mim mesmo, né? Ah, Elise, mas como assim? O volume é igual à pressão? Não. A porcentagem em pressão é igual à porcentagem em volume. Então, o que a Fufu faz? Ela é linda para fazer assim. Lá no cilindro de mergulho, a porcentagem em mol de cada gás é tanto. Sabendo que a pressão total do cilindro é tanto, calcule a pressão parcial. Aí você fica buscando qual fórmula que tem porcentagem. Porcentagem em mol é igual a porcentagem em pressão. Então, o que ele te falou lá de porcentagem, pode usar para pressão, que é a mesma coisa, tá? Eu dei um exemplo no roteiro que eu vou explicar aqui. E aí, depois de eu explicar o exemplo, é rapidinho. Eu explico da onde sai isso, tá? Mas eu quero que vocês guardem isso também em post-it, tá? Post-it, tá bom? Então, eu dei um exemplo assim, que... No recipiente, a porcentagem em volume do gás nitrogênio era 80%. Então, você tem um recipiente que tem aqui dentro 80% em volume do gás nitrogênio e 20% em volume do gás oxigênio. Isso daqui, porcentagem em volume. Volume. Aí o exercício fala assim... Sabendo que a pressão total aqui dentro, pressão total é de 2 atm, quais são as pressões parciais de cada gás aqui dentro? Você sabe, porque eu falei para você guardar, você pôs em post-it, então você guardou. Falou de gás, trabalhou porcentagem,
Porcentagem em pressão é igual a porcentagem em volume, que é igual a porcentagem em mol. Se ele me deu a porcentagem em volume, eu posso trabalhar como sendo porcentagem em pressão. E como que faz isso? A pressão total, quantos por cento equivale? A 100%. Se o exercício for escrito, pode escrever, sabendo que a porcentagem em volume é igual à porcentagem em pressão, aí você começa. 2 atm é a pressão total, que é 100%. Dentro desse 100%, 80 é do nitrogênio, então aqui a pressão é do nitrogênio. Ai, Arleise, mas aqui é porcentagem em volume. Sim, mas eu falei que é igual a porcentagem em pressão. Então pode usar, tá? A pressão parcial do nitrogênio vai ser quanto? 80 vezes 2, 160, dividido por 100, 1,6 atm. Se você só tem esses dois gases e a pressão total é de 2 atms, se do nitrogênio é 1,6, quanto que vai ser do oxigênio? 0,4. Acabou. Ou, isso aqui é a soma das pressões totais, né? Total, que é a soma das pressões parciais. Usamos aqui. Aqui, você poderia fazer 2, 100%, 20, pressão do O2. Sai muito mais rápido do que ficar pensando na fórmula, tá, gente? Então, pode fazer assim também que dá certo. E finalizando a teoria, eu vou falar de onde sai essa porcentagem, só para quem gosta de saber de onde sai. Eu gostava, tá? Para vocês ficarem felizes. Mas é para saber direto, tá? Não dá para numa prova de vestibular você falar, eu vou parar para analisar, não dá tempo. Da onde sai isso daqui? A gente agorinha, acabou de fazer que a pressão parcial de um gás em relação à pressão total é igual ao volume, ao número de mols total, certo? Acabamos de ver isso. Número de mols parcial do gás, a gente deduziu essa forma. E relacionando com o volume, nós fizemos isso também. Pode olhar, dá para até vocês voltarem o vídeo, né? Volume parcial de um gás em relação ao número de mols dele, volume total em relação ao número de mols total. Fiz isso agora de pouco na lousa. Então, ó, esse está para esse, assim como esse está para esse. O que vai acontecer? Se eu pensar em porcentagem, porcento. Se aqui é porcento, aqui é porcento e aqui é porcento. Se eu estiver fazendo uma relação, porcentagem, analisando a porcentagem. Se a pressão total é sempre 100%, número de mols total é sempre 100% e o volume total é sempre 100%, quando eu pensar em porcentagem, esse número é igual a esse, que é igual a esse. Certo? Então, corta aqui embaixo. Olha o que sobrou aqui em cima. Tá vendo? Mas é só quando for 100%. A pressão é igual ao número de mols, que é igual ao volume. Quando for porcento. Tá bom? Coloca isso na hora de estudar, escreve, porque os vestibulares costumam cobrar muito, principalmente quando ele falar de porcentagem. Tá bom, gente? Um beijo enorme no coração de vocês, muita saudade, tá? Vejam o vídeo da resolução dos exercícios que eu vou fazer, né, para vocês, que eu vou colocar lá, vou postar para vocês verem da apostila. Beijo!